Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor Camilo, bom dia, turma. Eu, Eric e Alana estamos aqui hoje para apresentar nosso trabalho sobre o macOS, né? Da origem aos dias atuais. Esse trabalho é para finalizar a disciplina de sistemas operacionais. Vamos estar explicando aí para vocês sobre, né, a história da Apple e do macOS. Pode passar, Alana. Nosso índice vai falar sobre a introdução do macOS, história e evolução, contribuições da Apple. Érica também vai dar um suporte explicando desempenho, eficiência, funcionalidades, recursos do macOS. E a Alana finalizando com o ecossistema e futuro do macOS. Pode passar, Alana. Os discentes, como eu falei, eu, João, Alana e Érica Meire. Passa. Aí temos a introdução. Introdução. O nome do sistema operacional da Apple passou por diversas variações ao longo dos anos. A primeira grafia era macOS, que passou depois a chamar macOS X, seguido de por OS X. E finalmente, em 2012, foi introduzida a grafia macOS, né, que continua até hoje. A origem, né, inicialmente chamada apenas de System, a macOS Classic surgiu tendo como base outros dois sistemas, o Lisa OS e o Xerox Alto. Né? Os computadores Lisa e Xerox Alto. O Lisa OS foi lançado em 1983 como computador Lisa, né? Batizado aí na época com o nome da filha do Steve Jobs, né? Se chama Lisa Brennan Jobs. E aí o dispositivo foi um dos primeiros computadores do mundo a possuir um mouse e rodar um sistema operacional com interface gráfica, né? Mesmo assim, mesmo sendo inovador na época, esse computador foi um fracasso total de vendas, né? Pode passar lá, por favor. Aí temos a parceria da Xerox com a Apple e seus resultados, né? Naquela época, a Xerox e a Apple tinham uma parceria que permitia a Xerox comprar ações da empresa, da empresa da maçã, né, no caso a Apple, por um valor favorável. Em contrapartida, a Apple ela pôde utilizar alguns conceitos do Xerox Alto no desenvolvimento do seu sistema para os primeiros Macintosh. O Macintosh foi o primeiro computador desenvolvido pela Apple. Alguns anos depois, em 87, o System ele passou a chamar Macintosh System Software, e apenas com o lançamento da versão 7.6 em 96, anos depois, recebeu o nome de macOS. E aí a última grande versão do macOS original foi a número 9, a que foi lançada em 1999 e que teve o suporte encerrado em 2001, enquanto era lançado o macOS X. Então a gente vai perceber que ao longo dos anos a Xerox e a Apple trabalhou em conjunto ali, né, para crescer no mercado e conseguiu ali, né, ter uma grande simbiose os dois para ter uma evolução financeira. Pode passar, por favor, Alana. Aí chegou em anos difíceis, né? Em 96, quando o grunge do Nirvana ainda dominava a cena musical, o mundo da tecnologia estava vivendo o início da fase de transição, né? O macOS estava ficando velho, estava ficando cada vez mais difícil aprimorar para um mercado cada vez mais exigente, mais potente, né? Uma competitividade muito alta. A Microsoft, ela entra em cena, já estava pisando os calcanhares ali da Apple no mercado doméstico, Windows 95. A empresa estava assim, já assim, pressionada a ter uma atitude para manter firme no topo. Aí, anos depois, em 1907, né, o System passou a chamar Macintosh. Essa parte era para ser excluída, Ana. Alguns anos depois. Volta aí. E aí ela precisava tomar uma atitude para se manter no topo. Pode passar agora. E aí o que elas fizeram, né? Na primeira metade dos anos 90, a Apple tinha feito várias tentativas para desenvolver um substituto para o macOS Classic. Projetos como o Taligent e o Copland e o Gershwin são exemplos de tentativas fracassadas da empresa da maçã para criar um sistema operacional de última geração, né? Por esse momento, então, que aí tem uma pequena tela, né? Mostrando como era esse sistema. E foi nesse momento, então, que o CEO da empresa, Gil Amelio, decidiu adquirir a Nextstep por 489 milhões de dólares. Atenção! Uma empresa de tecnologia da informação da época que possuía um sistema operacional chamado de OpenStep, que era baseado em BSD e tinha sua interface gráfica desenvolvida utilizando a linguagem de programação C. Né? Naquele momento, o Nextstep era a melhor chance da Apple, já que a empresa podia utilizar como base esse sistema e não começar um projeto do zero, né? Passa o slide, por favor. E aí acontece uma coisa, né? Porque, tipo, você quer a Nextstep, então vai ter que levar junto. Também leva junto com você. A pegadinha nessa história toda é que a empresa Nextstep era de propriedade do cofundador da Apple, que em 85 havia sido removido da liderança da empresa, quem mais nada menos que Steve Jobs.
né? Como não havia outra alternativa viável, em 96 a Apple comprou essa Next Step, né? E a partir daquele momento o Steve Jobs ele volta indiretamente a integrar a empresa da maçã, né? De forma assim indireta. Passa, por favor. Passa o slide, Ana. Aí é a nova geração do macOS X, né? Em 1999, a empresa finalmente lança o macOS X Server 1.0. O sistema ainda era um produto de transição e oferecia uma interface gráfica simples, né? Uma coisa bem primitiva ainda. Semelhante àquela no macOS Classic, porém sem a compatibilidade com as aplicações do sistema anterior. E já em 2001, 2 anos depois, foi finalmente lançada a nova geração dos sistemas operacionais da Apple, né? Um sistema que já possuía uma interface gráfica extremamente bonita, moderna para os padrões da época e com uma compatibilidade com os apps do macOS Classic, né? Então a gente tinha a compatibilidade dos aplicativos antigos com uma interface gráfica muito bonita. E isso aí foi o que realmente conseguiu levantar um pouco a empresa. Alguns apps do sistema antigo, mesmo com uma nova redução no desempenho, poderiam funcionar na nova reversão, ou seja, isso era muito bom. Enquanto os desenvolvedores de outras aplicações poderiam portá-las para o novo macOS X sem que houvesse a necessidade de reescrevê-las do zero. Então isso aí foi muito bom. Passa o slide, por favor. Aí a controvérsia da interface Aqua, né? Enquanto muitos consumidores especialistas rasgavam elogios à beleza e à modernidade da interface Aqua, essa interface que está aí na tela, né? Utilizada no macOS X, outros já criticavam duramente o seu desempenho, porque era bonito, mas assim, o desempenho não era assim, como esperado, né? Muito rápido. E aí o jornalista John Siracusa, da revista americana Ars Technica, descreveu os primeiros modelos lançados como macOS X como tipo, pobres em características e a interface Aqua como insuportavelmente lenta e enormemente pobre em recursos. Então assim, detonou, né? Como a popularidade da Apple já estava bem baixa devido à demora para lançar o lançamento do novo sistema e os problemas iniciais do macOS X, desenvolvedores de aplicações para o sistema Classic se recusaram a portar os sistemas dos softwares antigos a desenvolver novos, aí a Apple teve que fazer alguma coisa, né? Ela trabalhou muito rápido para resolver os problemas, né? E pouco tempo depois ela conseguiu virar o jogo em relação às análises negativas do público e da crítica. Pode passar, por favor, também. E aí iniciamos a era OS X, né? Em 2012 foi lançada a versão 10.8 do sistema codinome Mountain Lion, né? Com diversas novidades que levaram o projeto em direção ao minimalismo, né? Essa coisa que existe até hoje na época minimalista. Essa nova tendência foi levada tão a sério que até o mesmo nome do sistema foi reduzido para apenas OS X, né? Em 2012. Então a gente entra na era minimalista. Ao invés de ser Mac OS X, é só OS X, né? Foi nessa versão que o sistema começou a adotar os botões sem ícones, apenas textos, que até hoje tem, né? E aí também passou a ter um calendário com lançamento anual, tipo, todo ano a Apple lançava uma versão nova e mais aprimorada do sistema. E também essa versão foi a primeira lançada sob a direção do Tim Cook, que assumiu o lugar do Steve Jobs após o falecimento dele em 5 de outubro do ano anterior, né? 5 de outubro de 2011. Então aí a gente tem a morte do Steve Jobs e aí começa uma era minimalista na Apple. Pode passar. Ao invés do contrário que tinha antes, que era a interface Aqua, que era um pouco robusta ali e lenta, né? E aí o OS X agora se chama Mac OS, né? Que é o nome que está até hoje, Mac OS. E já em 2016, 4 anos depois, né, daquele lançamento da era minimalista, a gente muda de nome de novo, sai de OS X e vira Mac OS. E a versão 10.12, chamada Sierra, foi um grande boom, né? Realmente firmou o Mac OS no mercado. E aí teve grandes mudanças, né? O design mesmo, extremamente impecável, delicado, minimalista, com funcionalidades bastante integrativas, né? Então a gente vai ter integração do iPhone com o macOS, o sistema da Siri, o sistema otimizado de bateria, diversas formas de armazenamento em nuvem, né? A gente pode ter um armazenamento no celular da nuvem, iCloud. No caso, uma foto que eu tiro no meu celular vai integrar e no macOS eu consigo acessar a foto e vice-versa. Então era uma coisa bastante moderna para a época que deu um grande boom no macOS. E aí eu encerro aqui, Alana, essa parte introdutiva
e Érica, a parte introdutiva do macOS, né? De como a gente chegou daquele sistema primitivo até esse sistema de hoje minimalista, preocupado sempre em design, lançando cada vez mais funcionalidades novas ano a ano. Como o João disse, houve uma mudança e hoje a Apple oferece a interface Aqua. A Apple hoje é sinônimo de status, para além de ter a interface, a experiência do usuário, ela virou um sinônimo de status. Hoje, o sistema utiliza a interface Aqua, que é a mesma que o João tinha falado anteriormente, mas que contou com algumas mudanças. Hoje ela contém efeitos visuais suaves, transparências, animações fluidas. Alguns das coisas que ela oferece é o Dock, que permite acesso rápido a aplicativos e pastas, que é essa primeira foto aí. O Mission Control, que exibe as janelas abertas e espaços de trabalhos e aplicativos em execução, que é essa segunda foto. E o Spaces, que é o suporte de múltiplas áreas de trabalhos visuais. Alguns outros também, o Launchpad, que é a interface semelhante ao iOS para acessar aplicativos, e o Finder, que é o gerenciador de arquivos do macOS. Ela tem visualização em colunas, tags e buscas avançadas em Spot Tab. O modo escuro também, que hoje em dia já é muito comum, que pode ajustar para reduzir o cansaço visual. Tanto no macOS quanto nos celulares da Apple, essas interfaces elas são parecidas, assim, elas só se adaptam a cada um no modelo. Pode passar. Tem também os recursos multimídias, que são voltados para edição e reprodução de mídia. Tem o QuickTime Player, que é um reprodutor de vídeo com suporte de múltiplos formatos. Tem o iMovie, que é o editor de vídeo intuitivo para projetos básicos e intermediários, que já vem na máquina. O GarageBand, que é um software para criação e edição de músicas. Fotos, que é para organização automática de imagens. O AirPlay, que é a transmissão sem fio de áudio e vídeo para dispositivos compatíveis, como a Apple TV. E o suporte a formatos avançados, que inclui compatibilidade com ProRes e HEVC, que são usados para profissionais de vídeos. A Apple se tornou muito famosa por dar essa alternativa para as pessoas. Em muitos outros computadores que a gente compra, essas coisas elas têm que ser baixadas por outros softwares. Já na Apple isso vem integrado. Pode passar. Sobre a segurança e privacidade, a Apple prioriza a segurança e privacidade no macOS com diversas camadas de proteção. O Gatekeeper, que bloqueia a instalação de aplicativos não assinados digitalmente. O Firewall, que é a criptografia completa do disco para proteger dados sensíveis. O Sandbox, que restringe o acesso de aplicativos à parte do sistema e arquivos do usuário. O Security API, que fornece criptografia avançada e proteção contra boot não autorizado. Transparência e controle de privacidade, que o usuário pode monitorar e gerenciar as permissões de aplicativos. E o bloqueio de rastreamento. O Safari pede o rastreamento de sites entre sites para proteger a privacidade do usuário. Pode passar. Quanto ao desempenho e eficiência, ele é otimizado. Hoje em dia, a Apple é muito bem falada quanto a isso, com os aparelhos que não têm falhas, não travam, então apresentam uma qualidade, às vezes, até superior a alguns outros que são disponibilizados no mercado. Dentre esses, tem o Apple Silicon, que tem o M1, M2 e M3, que são os processadores projetados pela Apple, que oferecem grande eficiência energética e desempenho superior aos chips Intel. Gerenciamento de energia, o sistema otimiza o consumo energético para prolongar a vida útil. Metal, que é a API gráfica da Apple que melhora o desempenho em jogos e aplicativos 3D. Suporte a SSD e NVMe. O macOS ele gerencia o armazenamento de alta velocidade para iniciação rápida e carregamento eficiente dos arquivos. E a memória unificada, que são os Macs com chip Apple Silicon, que compartilham de memória entre CPU e GPU, aumentando a eficiência. Pode passar. Aqui chega ao fim da minha parte, eu passo a palavra para a Alana. Então, gente, eu vou começar com o tópico da integração com o sistema da Apple, né? O macOS ele se integra perfeitamente com os outros dispositivos da Apple, os outros sistemas operacionais dela, como o smartwatch, o iPhone, por exemplo.
Isso graças a algumas funcionalidades que vou explicar para vocês. Começando pela continuidade, o handoff, essa funcionalidade permite uma tradução suave de dispositivos. Tipo, você pode começar uma tarefa no iPhone e terminar no Mac sem problema algum. Outra funcionalidade é a Universal Clipboard, que basicamente você pode copiar e colar textos, por exemplo, entre um dispositivo e outro também, sem esforço, sem problema. Tem também o Sidecar, que é a possibilidade de usar o iPad como uma segunda tela para o macOS, totalmente compatível. Tem o AirDrop, que é a transferência rápida e segura entre os dispositivos da Apple, né, sem precisar de internet ou de cabos, enfim. E o iCloud, né, que é super conhecido, que funciona basicamente como Drive, que é o armazenamento e organização de arquivos entre os dispositivos Apple, fica acessível para qualquer um deles. Se você tiver mais de um, é totalmente integrado. Outro tópico interessante é o desenvolvimento e software. Bom, a Apple ela possui a Xcode, que é a ideia oficial para desenvolver aplicativos para macOS, iOS e todos os seus outros sistemas operacionais. A Swift é a linguagem de programação oficial que ela usa para projetar os seus aplicativos, enfim. Ela foi projetada para ser segura. E por fim também, né, a macOS App Store, que é quem disponibiliza esses softwares para os usuários Mac. Outro tópico são as tendências e inovações futuras. Tem o Apple Silicon, que a gente falou também sobre, que os processadores que são projetados pela própria Apple, que eles prometem aí muito desempenho, uma bateria melhor e vários outros benefícios. Tem também a realidade aumentada, que é a tendência em todos os âmbitos da tecnologia, e também se espera que a Apple integre mais, implemente mais recursos da realidade aumentada nos seus dispositivos, incluindo o macOS. E também a segurança avançada, que já é uma característica por qual a Apple é conhecida, sempre investir em tecnologias, no macOS, em qualquer dispositivo ou sistema Apple. E por fim, a conclusão e impacto no mercado, o macOS ele é um pilar fundamental da estratégia tanto de hardware quanto de software da Apple. Ele tende a ser uma plataforma líder de mercado, tende a continuar sendo, graças a essas funcionalidades que a gente falou sobre, toda essa integração com sistemas, a fluidez, tende a continuar sendo líder de mercado por muito tempo ainda. Pelas nossas referências, e é isso. Obrigada pela atenção, professor e turma, quem estiver assistindo. Agradecemos. Até a próxima.